Alô. Você tem microfone? Ok, podemos conversar? Boa tarde a todos. Obrigado pela presença. Acho que daqui dos três eu talvez seja o que mais tenho que apresentar a mim mesmo, que eu sou Thales Guaraci, editor no Brasil da Sírio Alvim, importante editora portuguesa, casa do Fernando Pessoa, de grandes autores portugueses. Pretendemos lançar autores brasileiros, fazer aqui o mesmo trabalho com eles que se faz em Portugal e também lançar autores portugueses no Brasil. E lançamos este ano, está aqui, eu conheci inclusive hoje, pessoalmente, o Pedro Eiras, que foi o primeiro autor que nós lançamos lá, com o livro Inferno, está aqui. Tenho o prazer de contar aqui na plateia com a presença do Vasco Davi, que é o editor da Sírio em Portugal, que está aqui. E isto tudo começou no ano passado, e eu vou contar essa uma pequena história para explicar o que estamos fazendo aqui na mesa, o que nos reúne aqui. Né? Essa mesa que tem como tema uma frase que explica a nossa identidade aqui. Eu estava lá em Portugal no final do ano passado, e numa noite de festa, vi cantar como fado. Os fadistas, os melhores fadistas de Lisboa, eu vi eles cantando a Cecília Meirelles como fado. E eu nunca tinha ouvido, Adriana, cantar a Cecília Meirelles como fado. Aliás, eu não tinha ouvido nem cantar a Cecília Meirelles. E fiquei muito impressionado com aquilo e pensei na identidade que a gente às vezes perde, ou a gente não tem consciência da cultura portuguesa, que dá tanto valor à poesia. E acho que é um fator importante de identidade nacional, de educação, de cultura. E pensei, por que a Sírio Alvim, uma das mais importantes editoras de poesia do mundo, acho, e em língua portuguesa, com certeza, não estava no Brasil. Procuramos lançar, procurei pelo pessoal da Porto Editora e resolvemos lançar aqui o selo. Porém, esta importância, esse valor que se dá à poesia lá em Portugal e esta criação como um patrimônio de um país, né, acho que é um bom exemplo que nós temos de Portugal para trazer ao Brasil e se for possível, gostaríamos de colaborar com esse esforço. E, pensando no papel, nesta força da poesia que virou música, né, nós pensamos em elaborar esta conversa sobre a criação poética e literária luso-brasileira, razão pela qual estão aqui convidados, com muita honra, a Adriana Calcanhoto, compositora brasileira, que tem uma participação importante em Portugal. Ela hoje é embaixadora da Universidade do Porto, onde ela... Aliás, desculpa, de Coimbra. Eu confundi porque o Porto é o Eiras. Na Universidade de Coimbra, ela já deu aulas lá sobre, justamente, criação musical, né, composição. E o Pedro Eiras é professor da Faculdade de Literatura Portuguesa, da Faculdade de Letras do Porto. Então, nós temos aqui dois professores, né, e, ao mesmo tempo, criadores. E eu gostaria de conversar sobre eles, sobre esse processo criativo e a construção deste patrimônio, porque eu acho que a Adriana é uma artista consagrada e o Pedro, a meu ver, é dos autores, podemos chamar de jovens, né, porque os velhos estão mortos, né, e continuam contemporâneos, na tradição, acho, do Fernando Pessoa. É alguém que eu acho que representa muito bem este patrimônio que não é só português, é um patrimônio desta comunidade de língua portuguesa. Então, é com grande prazer que nós o publicamos aqui no Brasil. Então, eu faria primeiro uma pergunta
para a Adriana, eu gostaria de saber um pouquinho como foi a experiência dela como professora de criação na Universidade de Coimbra e o que ela pensa sobre a Cecília Meirelles sendo cantada como fado. É possível se dizer que a poesia também pode ser música, porque eu a considero um poeta também? Ou você acha que são coisas separadas? Como você trata desse assunto com os seus alunos? Bom, em primeiro lugar, boa tarde. Muito obrigada, Thales, pelo convite. Pedro, prazer estar aqui com você. Essas conversas são sempre boas. Eu quero agradecer por a gente ter agora a Círio Alvim no Brasil. Acho que era importante que isso acontecesse. Quero te agradecer por esse movimento. Na Universidade de Coimbra, eu dou aulas sobre composição musical e a gente fala muito da origem, né, da poesia. E a poesia, ela vem antes da escrita, né? Ela vem antes da literatura. A poesia é mais próxima da música do que dos livros. Então, eu tenho essas conversas com os alunos sobre a desmistificação dessa hierarquização, né? Que as pessoas gostam muito dessa sugestão de que a poesia na música seria inferior da poesia nos livros, que é uma discussão totalmente infrutífera, no sentido de que a poesia começa com a música, de que a música servia para guardar os poemas, enquanto a gente não podia guardá-los nos livros. Então, essa discussão é sempre boa. Tem momentos em que ela trava e se torna, na minha opinião, infrutífera, sim, mas ela é uma boa coisa para se pensar a respeito dessas relações entre as linguagens. Acho isso sempre rico, assim. É um assunto interessante. Você está me perguntando sobre a minha experiência em Coimbra. Eu tenho alunos das letras, eu tenho alunos da música, eu tenho alunos juízes, advogados, chefes, de tudo, de tudo. Inclusive pessoas que fizeram o conservatório, fizeram composição e regência e não sabem compor, não conseguem se libertar de certos dogmas, coisas que aprenderam, não conseguem se expressar. E tenho muitos alunos que aparecem achando que eles são mais da música ou que eles são mais das letras, e eles se descobrem mais de outra coisa do que eles se imaginavam, assim, que também é muito interessante. Eu tive também aluno crítico de música. Ele foi fazer a aula porque ele disse: eu escrevo sobre música, então eu quero entender como é que se fazem canções para entender sobre o que eu estou fazendo, sobre o que eu estou falando, né? Então, essa experiência é bacana, assim, eu gosto da desmistificação dessa ideia da poesia na música ou no livro. Poesia exige o máximo de nós, enquanto fruidores, enquanto leitores e enquanto criadores, e acho que essa é a coisa que mais interessa. Muito bem, eu queria perguntar algo parecido ao Pedro. O Pedro também é ensaísta, né? Como professor, ele também estuda teoria, é um importante, e é um psicografa, o Fernando Pessoa, porque ele tem um romance, não sei se vocês sabem, que são cartas do Fernando Pessoa ao Sá Carneiro, é isso? Só que o Fernando Pessoa escreveu, de fato, ao Sá Carneiro, mas essas cartas nunca foram encontradas, a gente só conhece as cartas do Sá Carneiro. Parabéns ao Vasco Davi, que publica este livro, que é muito interessante, e eu gostaria de saber como é que o ensaísta, né? No caso da Adriana, é a compositora, a música e a poesia. Mas, no seu caso, como é que você, ensaísta, professor, teórico, conseguiu produzir algo brilhante como o Inferno, que exige, na verdade, eu acho até que aquele talento natural, em que não se pensa muito para se escrever um poema dessa força?
Então, muito obrigado, Tales, e que bom, Adriana, estarmos aqui os dois, os três, todos. É verdade, os livros são diferentes uns dos outros. Cada livro pede uma linguagem e um desafio, e a literatura não é sempre igual. E um poema não é a mesma coisa que uma peça de teatro, um ensaio não é a mesma coisa que uma carta falsa de Fernando Pessoa, um apócrifo. Acho que há diferenças. Agora, ao mesmo tempo, tenho muita dificuldade na arrumação do mundo. Estava a pensar ainda agora o que é que distingue realmente a escrita do texto e a composição da música e a arte da performance. Eu admito que há diferenças. O meu problema é a maneira como achamos que este objeto é feito com tintas, vamos arrumá-lo na Faculdade de Belas Artes, este outro é com letras, vamos arrumá-lo na Faculdade de Letras e por aí fora. O que me confunde aqui é esta espécie de pré-arrumação das coisas todas do mundo em faculdades diferentes, como se fossem gavetas e fosse preciso arrumar as gavetas. As gavetas são muito úteis, às vezes. De outras vezes são muito tristes e quadradonas. E quando escrevemos, acho eu, pergunto-me a mim próprio, se calhar temos de aprender a arrumar até um ponto e depois desistir e desarrumar e não colocar no lugar e pôr objetos grandes demais em gavetas pequenas demais e trocar a ordem e trocar os rótulos dessas gavetas e secretárias e, quer dizer, dito isto, a minha secretária de trabalho está mais ou menos arrumada sempre, mas por dentro não. Estou muito interessado em brincar com trocar o sítio das coisas, trocar o rótulo das coisas. Escrever é muito isso. Vocês veem que o autor genuíno é aquele que fala como escreve ou escreve como fala, né? Ele já é o poema em pessoa, já acabou de... Podem anotar aí que pode ser o próximo livro do Pedro Eiras. Aliás, eu preciso contar uma história aqui, se vocês me permitem, divertida, porque é o seguinte, existe uma diferença significativa assim, entre a lógica brasileira e a lógica de Portugal, né? Quando nós fizemos os primeiros livros da Serial 20, tivemos uma discussão. Eu falei, eu queria publicar aqui os livros no Brasil tal qual da maneira como eles estão publicados em Portugal. Porém, há um problema, gente. E falei isso ao Vasco, falei assim, aqui o sumário costuma vir na frente do livro e não atrás, né? E eles dizem, mas como é possível uma coisa dessa? O sumário vir na frente do livro? Aqui o sumário apresenta o livro, não o contrário. Eu disse assim, mas não é possível isso, não entendemos nada. Aí o Vasco consulta o Pedro Eiras e fala assim, o autor não aceita isso de maneira nenhuma. Não é possível vir o sumário na frente do livro. Eu falei, mas como é que é resolver? Falei, vamos eliminar o sumário de uma vez. Então, aviso, para não dar mais problemas, o livro Inferno, que vocês podem encontrar ali na livraria da própria pavilhão português, não tem sumário, tá bom? E isso ficou um assunto para a gente resolver mais adiante. Então, eu não sei se você encontra esse tipo de dificuldade lá em Portugal, mas eu gostaria muito de saber a sua opinião, vou voltar a essa questão sobre a relação entre a música e a poesia, até porque temos agora, o Gilberto Gil acaba de ganhar o maior prêmio literário e existe essa discussão sobre, de fato, se quem faz a música, né, está fazendo poesia ou não. Eu acho que você tem toda a razão. Acho que a Cecília Meirelles sendo cantada é uma prova, acho que a sua obra, inclusive, é uma prova de que é possível fazer música e poesia ao mesmo tempo, de alta qualidade. E queria saber se você vê, você como uma artista que eu coloco nesta gaveta, das que produzem uma obra de qualidade, mas ao mesmo tempo popular. Eu gostaria de saber se você acha que é possível fazer poesia de qualidade, música de qualidade e ainda assim ser popular. Como é esta fórmula? O que faz com que a qualidade tenha um alcance maior, possa chegar a esse público imenso que nós temos aqui na Bienal? Olha, Cecília Meirelles era uma que eu ouvi na minha adolescência na rádio, cantada por Fagner. Ele cantava também Flor Bela Espanca, que é uma poeta portuguesa,
A gente tem Vinícius de Moraes, a gente tem muitos casos de altíssima poesia com a qual a gente entra em contato pela música mais do que pelos livros, né? Nós no Brasil, assim, não somos leitores de poesia, mas nós somos fruidores de alta poesia. Então, o fenômeno que se deu na Grécia, que era esse de guardar a alta poesia dentro das melodias, que é um fenômeno que depois se dá no medievo com os trovadores, ele se dá de novo aqui no Brasil com a nossa música brasileira. É exatamente isso, é uma música que guarda, uma música popular, que guarda poesia de alta voltagem. Isso a gente tem na rádio, assim, a gente liga a rádio e ouve esses caras. Eu acho que o Gilberto Gil na academia é uma coisa muito boa para a academia. Demorou, eu acho, para um artista, né, de música popular chegar na academia, mas eu acho que demorou também para alguém que tenha um temperamento como ele tem, que gosta daquilo, que já foi ministro, que tem um temperamento para viver aquela coisa ali acadêmica, aqueles compromissos, aquelas coisas todas que a academia exige, que eu acho que ele vai cumprir com alegria, com prazer, assim, com aquela disciplina, né, que a gente conhece dele. Eu acho que é um grande um grande momento para a academia. Eu sou a favor daquela academia mais Joaquim Nabuco do que Machado de Assis, né? Uma academia mais de notáveis do que propriamente de escritores. Então, eu acho que ter o pessoal do cinema, ter o cirurgião plástico, ter o cirurgião, o neurocirurgião, enfim, os grandes, né? As pessoas que estudam muito, que são muito grandes, são muito generosas, que dão parte do que fazem para os outros. Eu gosto dessa academia com esse recorte, assim, por isso acho feliz a escolha da Fernanda, do Gil, porque eles aceitaram, eles estão com vontade de trabalhar, de dar, né, pela instituição. Eu gostaria de lembrar que após aqui a nossa mesa haverá uma podemos chamar de sarau? Podemos chamar de sarau? Pode chamar. Com a Adriana Calcanhoto, que vai recitar uma seleção de poetas portugueses. Então, eu peço a todos, recomendo, e eu também quero assistir este pedaço. E eu quero aproveitar também, para quem não conhece, antes que o Pedro faça um outro poema inédito aqui, para ele nos ler um trechinho, para quem não conhece, de Inferno e também do Paraíso, que ele disse que, por alguma razão, isso tem a ver com o Brasil. Então, eu gostaria que ele falasse o motivo e lesse e dissesse o motivo, por gentileza. Sim. Leio com muito gosto. Gosto de ler, gosto de escrever e gosto de ler. Não é obrigatório gostar das duas partes, mas agrada-me, sim, ler um pouco. Muito rapidamente, bom, este é então o Inferno, a edição brasileira do Inferno, e é uma resposta a Dante, claro, tantos anos, tantos séculos depois, mas é uma tentativa de responder a Dante, de repercutir algo que vem de trás, responder, reinventar, repensar, atualizar. E vou ler um poema, vou ler o poema do canto 8, que diz: o que vemos é terrível, mas é muito pior o que não vemos, porque nem sabemos que o não vemos. Porque os telescópios, os microscópios deixam ver o distante e o pequeno. Porque inventamos instrumentos para ver o que sabíamos que não vínhamos, mas nenhum para ver o que não sabemos que não vemos. Porque ninguém conhece a sua cegueira, senão demasiado tarde, quando o incêndio apagou, o vento enterrou as cinzas
e já ninguém sabe onde isto tudo aconteceu. Mesmo o que vemos, desgastamos. Por lapso, por incúria, destruímos. E também porque estragar, ao fim e ao cabo, nos distrai. Mas muito mais destruímos o que não vemos, porque não o vemos e nem sabemos que destruímos. E não ver não nos torna inocentes, porque deveríamos ver o que não vemos, porém não vemos o que não vemos. Obrigado. Obrigado. E este, para mim, é um poema do inferno, porque o inferno é uma forma de cegueira e, pior do que isso, é uma forma de ignorância da cegueira, porque aquele que sabe que não vê, aquele que sabe, aquela que sabe que está cego, que está cega, pode então começar a esforçar-se por ver. Mas aquele que não sabe, nem sequer se vai esforçar por abrir os olhos. E isso é o inferno. É um inferno. Há outros. Muito bem. Passamos ao paraíso, porque ficar no inferno não é ideal. Não, de todo. De todo. Eu hesitei um bocadinho em relação a trazer o paraíso, porque eu estou aqui por causa do inferno. É o inferno que está publicado no Brasil. O Paraíso acaba de sair em Portugal. É um livro novo lá. E, portanto, é uma espécie de dispersão e tem de haver alguma razão para eu querer tanto trazer o livro comigo na mala e trazer até todos vocês. Mas tinha de ser, e tinha de ser porque não podemos parar no inferno, e também por uma razão outra, que é, ao longo deste tempo eu procurei quem é que eu vou encontrar no paraíso. Eu sei quem está no inferno, mesmo se não aparecem nomes, às vezes aparecem, não é importante, mas eu sei quem está no inferno. E eu andei a perguntar a mim próprio, ao longo destes tempos, quem é que encontro no paraíso. E mesmo que eu não diga o nome, eu sei exatamente quem estou a encontrar no paraíso. E quando escrever é um tanto solitário. Escrevemos à porta fechada, entre quatro paredes, e não há ninguém lá. E escrevemos para alguém, mas esse alguém não está lá. E escrevemos sobre alguém, para alguém, e quando estamos a escrever a solidão é grande, e quando estamos aqui a solidão já não existe. E estou no paraíso e estou no canto 17. E leio. Cê tá sabendo, não? No fim do mundo vivia a última das últimas. Para começar, era mulher. Neste mundo que começa por um degrau, uma triagem, uma letra na ficha clínica. Depois, era pobre, nascida numa maré de tijolo, chapa de zinco, onde só as antenas florescem, o cimento a escorar casa sobre casebre, casebre sobre coisa alguma, este gueto funcional a céu aberto, esta fronteira implícita, se cada qual souber de cor a que lado pertence. Quando não, as forças pacificadoras seguem a velha tradição da sangria, purgar o corpo do excesso de humores. Mas há mais. Era negra. E é quanto baste para perder logo, em cotação de mercado, metade do preço. Ainda mal tinha nascido, já valia menos que os outros,
já estava a preço de saldo. Chega? Não chega? Era lésbica, quer dizer, pecadora. Portanto, você está sabendo, não? Esta mulher não tinha nada a perder, porque ninguém lhe tinha dado nada, e mal nasceu, já estava a mais. Vai daí que fez ela, a preta, a lésbica, a mulher pobre. Ué? Cresceu de improviso e tudo o que é difícil para ela foi em dobro. Quando a dificuldade das coisas deveria estar nas coisas, não em quem as faz. A lei do mundo, está sabendo, não? Julga que o mundo já foi legislado, que cada coisa já encontrou o seu lugar no tempo dos patriarcas, que traçaram um risco na terra, dizendo: deste lado fica a lei, deste a propriedade. Em caso de dúvida, basta não alterar nada, e não falar alto, e não descer o morro, e não dizer o nome. Ela, porém, disse os nomes e não consultou profetas, nem os seus mandatários, nem os seus assessores. Pelo contrário, decidiu estranhar a normalidade das coisas, o conforto da linguagem que distribui substantivos e adjetivos, géneros, modos e tempos. Você está sabendo, não? Ela está aqui, sim, agora e sempre. E também um par de perguntas. Quem matou? Quem mandou matar? Muito bem, eu vou passar aqui mais uma rodada de perguntas e depois vou abrir para perguntas da plateia. Quem quiser fazer perguntas, Adriana ou Pedro, já vá preparando aí o seu bilhetinho, e a gente tem gente para passar o microfone. Eu tenho uma curiosidade em relação, quase de fã aqui, para a Adriana. Eu gostaria de saber, Adriana, como é que funciona o teu processo criativo e se a tua experiência em Portugal fez alguma diferença, se ela contribui em alguma forma para o teu processo de trabalho, para o conteúdo do que você faz. Mudou, sim, o fato de dar aulas de composição mudou o meu processo, porque a consciência do processo, né, a coisa do mistério, que a gente dá tanta entrevista sobre isso, né, sobre o processo criativo, e eu dei muitos conselhos, muitas coisas que eu li em livros, conselhos de compositores, de pessoas que fazem música, de escritores, coisas que eu nunca consegui eu própria seguir. Então, eu dou muitos conselhos que eu mesma não sigo, porque não tenho capacidade, não tenho disciplina o suficiente e tal. Mas eu comecei a me sentir mal de sugerir coisas que eu mesma não faço. Então, eu comecei a fazer e comecei a melhorar muito. Ter método não é ruim, não é imprescindível. A confusão nas gavetas eu acho que é necessária, porque senão você não está escrevendo, né? Você está só... A criação precisa da liberdade, né? Precisa, mas, por exemplo, uma coisa que eu sempre ouvi dizer, que eu dizia para os meus alunos, mas eu não tinha, era um banco de dados. Por exemplo, você, né, anota as suas ideias, você tem lá um bruto, um lugar onde você bota aquelas coisas. Eu não tinha. E eu sugeria, porque eu lia que era muito importante, e via na vida dos alunos que era importante, mas eu não tinha disciplina, até que na pandemia eu utilizei uma coisa que eu não era organizado, mas eu vi da importância. Então, para responder a sua pergunta, mudou muito, sim. E eu faço coisas, hoje em dia, quer dizer, eu vou começar uma canção,
eu anoto que ela está começando. E eu entendo que ela não está começando naquela hora, obviamente que não. Né? Ela está começando muito antes, num momento que não dá para anotar que aquilo seja o começo, mas eu tento aproximar, assim. Anoto um dia, um horário. A gente, antigamente, quando se fazia o disco ele tinha uma vida dentro dele como se fosse um livro. Às vezes o disco ele tinha um sentido, ele tinha começo, meio e fim, né? Eu não sei se agora, no mundo digital, isso mudou para o artista, se ainda há essa preocupação em fazer uma obra completa, que represente uma ideia, uma fase ou algo. Existe isso ainda agora, que a música é quase, vamos dizer assim, avulsa? Eu acho que tem as duas coisas. Sempre teve, né? Lembra os discos de carnaval dos anos 40? Você lançava uma música para o carnaval. Hoje em dia você lança uma faixa, ou você lança um álbum, ou você lança, o Bob Dylan, por exemplo, lança um álbum naquela ordem que ele fez. Aí eu tenho interesse em ouvir a ordem dele, mas depois, se eu quiser, eu vou ouvir na minha, vou tirar umas faixas que eu gosto menos, enfim. Né? Eu acho que ficou assim. Eu acho bacana que tenha tudo, que possa ter de todos os jeitos. Eu acho interessante quando você tem um álbum, porque você vê o artista, né? Quer dizer, você às vezes se identifica. Tem artistas, por exemplo, que eu vejo que estão na mesma fase que eu, com algumas preocupações, e o álbum ele te passa esse momento. Não sei se isso... Eu sou ouvinte de álbum e gosto de fazer álbum. Eu gosto de... Para mim, uma música vem antes da outra, tem um motivo, tem lá seus motivos. Mesmo que as pessoas não deem a menor bola e prefiram outra ordem e tudo, para mim tem um recorte. Mas também poder lançar uma música só, sobre um assunto, só uma coisa assim solta, também é Bom, eu queria, antes de passar para a plateia, fazer uma segunda e última pergunta ao Pedro. Eu queria saber se também dar aulas te faz refletir sobre o seu trabalho literário, não apenas ensaístico. E se aqui, eu sei que não é a primeira vez que você está no Brasil, mas eu queria saber se o Brasil te inspira em alguma coisa. Sim, claro. Então, por partes. A aula é uma peça de teatro. Uma peça de teatro é um ensaio. Um ensaio é um poema. Um poema é uma conversa. O tempo todo. Eu acho que nunca dei uma única aula. Está ali uma aluna minha, há um tempo atrás. Acho que espero eu nunca ter dado uma aula que fosse inteiramente aula do início ao fim, porque aula, a palavra é um bocadinho assustadora, não é? Parece lista de datas e de títulos. Eu nunca fiz isso. Aliás, a Wikipédia faz isso melhor do que eu. A Wikipédia sabe as datas todas e os títulos. A aula não é isso, a aula é o contrário disso. A aula é escrever em voz alta, a aula é duvidar filosoficamente, a aula é estar atento àquele momento surpreendente em que alguém descobre a solução e não fui eu não sabia a solução. Alguém descobre um ponto de fuga, outro. A aula é mistura, é alquimia, é cozinha. É uma enorme sopa misteriosa em que as coisas se transformam, em que o duro fica mole e o contrário também. É muito isso. Eu gosto muito do que faço. Pronto, sinto-me muito bem como professor. Gosto muito de não saber direito o que vai acontecer a seguir. Entrar na sala como quem entra num território misterioso e sair de lá com a mesma sensação de que nada ficou resolvido. Isso é bom. Espero continuar assim nos anos que vêm. Segunda pergunta, o Brasil. Sim, claro. O Brasil inspira-me muito. Bom, este poema que li é a minha resposta ao Brasil e é a minha escolha da minha Beatriz, dado que estamos no território de Dante, dado que esta é a minha comédia, não lhe vou dizer divina comédia, é a minha comédia e esta é a minha Beatriz, e é uma Beatriz brasileira. E no momento de eu pensar quem é que está no céu, quem é que está no paraíso, ela está no paraíso. Está uma personagem de Manuel Bandeira. E de novo eu não digo, não há nenhuma nota de rodapé a explicar, mas há várias pessoas, reais ou imaginárias, não importa nada se a certa altura são personagens literárias
que para mim são muito reais, tanto como as pessoas de carne e osso, e algumas destas pessoas e personagens estão no meu paraíso, se calhar algumas estão no meu purgatório, outras podem estar no meu inferno, mas o Brasil inspira-me tudo isso. A coragem e o combate e o medo e o terror, e Portugal também, e o mundo todo também, e ando aqui um bocadinho a colecionar estas intuições, estas vidas, estes modelos de coragem e modelos de perseguição e a tentar transformar isso em palavras e ver o que é que isto me diz a mim próprio, o que é que isto diz a mim que eu não sabia. Estou a tentar compreender. Ainda falta. Bem, eu devo dizer que um editor sempre tem um prazer maior em lançar um livro que ele realmente gosta. Hoje eu soube, pela Selma Caetano, que o Inferno ficou em terceiro lugar na lista do Camões. Foi o único finalista em poesia, então é um prazer. E eu tenho uma opinião pessoal sobre o livro, acho ele muito contemporâneo, né? Acho que cada autor reflete o seu tempo, de certa forma, e acho que o Inferno, especialmente, mostra, acho a era contemporânea muito bem. Você vê que ele é um autor do nosso tempo, embora esteja se referindo a Dante, ele fala sobre a incerteza, a não sabermos onde estamos. Estamos no inferno e nem mesmo percebemos, né? A gente vive o inferno todo dia e a gente se acostuma com ele ou não sabe que estamos no inferno. Então, eu acho que é um livro extremamente atual, moderno e desperta para essa sensação de que a gente precisa acordar para o inferno que vivemos e reagir a ele de alguma forma, ou tomar consciência dele de certa forma. Se vocês me eu sou aqui mediador, deveria ficar mais quieto, mas eu queria fazer esse comentário opinativo de um editor feliz. Vou abrir para as perguntas. Alguém já se habilita aí? Olha lá, por favor. Obrigado, boa noite. Um prazer estar aqui falando com vocês, ouvi-los. Meu nome é Wellington e eu tenho uma pergunta para o Pedro e uma para a Adriana. Pedro, o Brasil está vivendo um inferno, né, e duas grandes pestes nos abalam, a Covid e o governo federal. O final do seu poema, eu até anotei, ecoou muito na minha cabeça, quem mandou matar Marielle. Eu não consigo não pensar nisso. Diante dessa poesia, do papel ético, político de nós que estamos aqui e da arte, como tornar isso mais popular? Como levar isso a quem não tem R$30 para pagar para vir na Bienal? Como a gente chega lá, na sua opinião? Né? Como outras Marielles podem ficar vivas com o seu poema? E para a Adriana, falou-se, né, já da sua experiência, tanto como poeta, como compositora e como professora mais recentemente. Mas você também tem um trabalho de curadoria de livros em que você seleciona a poesia brasileira para um público, para crianças. Eu queria ouvir um pouco de você, como é esse trabalho de leitura e seleção de um critério que não imbeciliza a infantilidade, mas leva para a criança a parte mais alta e mais bela da língua portuguesa. Obrigado. Muito obrigado pela pergunta, mas eu não tenho resposta nenhuma. E gostava tanto de ter, era tão bom, se algum de nós soubesse essa maneira mágica de fazer. Se calhar não há. E se calhar é melhor começarmos logo por aí. Compreendermos que não podemos estalar os dedos e resultou, e já está feito. É difícil. Não é o meu livro, não é estas 3, 4 páginas que vai fazer o que quer que seja. Tem o seu lugar, tem o seu papel, é importante para mim, espero que seja importante para alguém que leia, senão não fazíamos livros, claro, mas não é por aqui, isto não chega. Acho que ir à rua, sim, é importante, muito importante.
Bom, posso dizer isto, acho que não é sequer novidade para ninguém, mas mesmo no Porto, que é onde eu moro e trabalho, temos ido à rua. Quando Marielle morreu, fomos para a rua e não foi a única vez. Fomos várias vezes por Marielle e contra Bolsonaro. Isto não é assim tão evidente que em Portugal, primeiro, que as pessoas vão para a rua não é óbvio, e depois quando vão é por questões nacionais. Muito dificilmente vamos por uma questão de outro país, e fomos pelo Brasil várias vezes, tal como fomos contra Trump. E de novo volta a ser uma manifestação portuguesa contra um certo governo, no caso norte-americano. Isso é importante. Às vezes não é sequer para ir convencer seja quem for, porque isso é muito difícil. Quer dizer, retirar um trumpista ou um bolsonarista das suas ideias cristalizadas é quase uma missão impossível. Pode acontecer, oxalá aconteça, mas pelo menos estamos ali a dizer aos outros que estão com dúvidas ou estão com medo, estamos a dizer, nós estamos aqui contigo. Isso é importante. Acredito que pode haver gestos individuais, por exemplo, escrever um poema, e pode haver gestos coletivos de estar em grupo e estar a formar uma força maior. Isto não é resposta nenhuma, eu não tenho a chave, mas é o meu bocadinho de resposta possível. Força. Bem, eu acredito que o que eu tenho para dizer responde um pouquinho, um pedacinho disso, que eu acho que tudo precisa começar muito cedo. Então, acho que quanto antes as crianças têm o contato com os poetas, os grandes poetas, com a melodia de cada um, com a fala de cada um, com a musicalidade de cada um, com a voz de cada um. Então, quando você aprende um poema, você é criança, você fica com ele, você tem ele. E isso é muito melhor do que não ter. Então, as antologias que eu fiz de poemas para crianças, tanto em livro como as que eu faço, né, nos discos Partim Pink, são mais ou menos a mesma coisa, são pensando nisso, no poder que é você ter os poetas o mais cedo possível no seu ouvido, na sua alma, né? Eu acho que isso é um caminho importante nesse sentido que você fala de popularizar. Quanto antes, melhor. Temos mais um minuto para uma última pergunta, hein? Ok. Tá bom. Vamos lá? Olá, boa noite. Para mim é um privilégio estar aqui. A minha pergunta é em relação até às crianças que você colocou e desse mundo digital que a gente vive hoje. Se vocês acham, ou não é o que vocês, mas se nós estamos caminhando para esse mundo digital para levar esse poema, Adriana, que você fala para as crianças, desde cedo, porque uma criança, eu sou mãe de adolescentes, eles nascem já mexendo no smartphone e tudo. Se esse mundo digital está sendo, como que eu posso falar, esmiuçado por escritores, por artistas como vocês, para levar isso desde pequeno para as crianças. E qual é o papel dos professores, do governo e da sociedade para isso? Para não bestializar, como ele mesmo disse. Porque quando eu, como mãe, eu vejo as crianças mexendo, tem muito pouco que os próprios colégios aproveitam de coisas boas como a tua obra infantil, que eu sei, mas os colégios aproveitam muito pouco. E eu não consigo ver por parte do governo e nem da sociedade tentando melhorar isso. Então, qual seria o caminho também para esse mundo digital, para aproveitar tudo isso e popularizar num país até mesmo que tem condições transcontinentais como o Brasil?
sabe, de levar isso para as crianças, principalmente, para começar ali da base, aproveitando esse mundo digital que a gente está vivendo, já está no meio e é o caminho. Eu acho que a gente está conversando aqui, é um excelente caminho. Acho o seguinte, que as melhores coisas não são a maioria das coisas. Essa proporção é essa mesmo. A gente precisa ficar vigilante. Uma coisa que eu entendi a partir do Trump ser eleito nos Estados Unidos, do Bolsonaro ser eleito no Brasil, da gente perder direitos de várias classes, direitos trabalhistas conquistados. Eu tinha uma ilusão de que as coisas, uma vez conquistadas, elas estão conquistadas. Infelizmente, não. Então, a gente depende da nossa vigilância. Então, a gente não pode votar em pessoas que não acreditam na cultura e depois reclamar que não temos cultura. É com a gente a coisa. Eu acho que é na nossa mão, de ninguém mais. Rapidinho, porque estamos encerrando. Mais uma pergunta lá. Boa noite, Pedro, Adriana. Rapidinho, em que medida a experiência de redemocratização de Portugal e a experiência democrática contribui para te inspirar? E, Adriana, em que medida a tragédia brasileira te contribui para te inspirar ou tirar a tua inspiração? Esses tempos que a gente está vivendo no Brasil hoje, são tempos, como eles tocam em você? Como artista, como poetisa, como mulher lésbica, como esses tempos tocam em vocês? Eu nasci em 1975, portanto, nasci em liberdade. Sou do baby boom já da liberdade. Fico muito feliz com isso. Não é mérito meu, claro, não escolhi a data de nascimento, mas eu vivo desde sempre em democracia. Isto não é apenas inspirador, isto é o substrato de tudo o que eu faço. Mais uma vez, até como professor, eu sei que qualquer aula minha seria proibida sob o fascismo. Qualquer uma. Não há nenhuma aula em que eu não diga qualquer coisa que estaria imediatamente proibido e vigiado. Para responder muito rapidamente, acrescento só mais isto. É frágil. Portugal tem a extrema-direita a crescer muito rapidamente. E a extrema-direita a dizer as coisas mais inenarráveis, daquelas coisas que nós achamos que, pronto, agora acabou, agora vai cair. Não, no dia seguinte cresceu outra vez. E quanto pior, quanto mais asqueroso é, mais parece ganhar pontos. Em que é que isto me inspira? Bom, em rigor, em vez de inspirar, assusta. E não digo que paralisa, mas provoca algum medo. Vou continuar. Vou continuar a dar aulas, vou continuar a escrever, vou continuar a dar o meu melhor e ter alguma esperança. É isso. Bem, o que eu acho que está acontecendo no Brasil, o que tem de mais triste é que são coisas anunciadas. O projeto de deseducação foi anunciado. Nós ficamos assistindo, ele aconteceu, ele segue acontecendo. Você fica olhando. Darcy Ribeiro falou sobre isso, Paulo Freire falou sobre isso, e a gente está assistindo. Acho, de novo, vamos responder. Ou a gente deixa, ou a gente age. Vejo outra possibilidade. Bem, hoje no almoço eu tive a oportunidade de conversar com o presidente de Portugal, o Marcelo Rebelo. Aliás, eu estou de gravata por causa disso, é estranho, mas é porque eu vim desse almoço. O pessoal aqui na rua me confunde com segurança. Eles vêm dizer assim, olha, caiu uma menina ali, estava machucada, onde é a enfermaria? Eu falo, não sei, senhora. Onde é o stand da Planeta? Eu também não sei, me confunde com segurança. Mas eu estive nesse almoço e o presidente, muito simpático, me ouviu. Eu expliquei para ele o que estávamos fazendo aqui com a Síria Alvim
dei os parabéns a ele por ter um governo que se preocupa muito com a cultura e com a transposição dessa cultura além das fronteiras, e com essa conversa, né, levar o país, dar apoio à cultura para que a gente prospere de fato, porque esse é o trabalho transformador, né? Parabéns, porque a criança é o começo disso, o estudante. Eu acho que esse envolvimento da cultura ela tem a ver também com essa transformação da sociedade. A educação é tão importante. E eu estou dizendo isso não para encerrar aqui a nossa conversa, mas para reafirmar que acho que até o espírito da Síria Alvim aqui no Brasil é esse, de colaborar para a transformação do Brasil também, para que a gente torne a nossa cultura forte, e, com este exemplo, e que a gente possa também levar o autor brasileiro mais para fora do Brasil. E queria agradecer muito ao convite aqui a nós feito pelo governo de Portugal, no pavilhão de Portugal. Acho que foi uma escolha muito bem feita, muito oportuna. Queria agradecer muito a presença do Pedro Eiras, é um prazer tê-lo como autor. A Adriana Calcanhoto pela gentileza de vir aqui. E queria dizer também que, na verdade, nós não terminamos, porque a gente vai ter o prazer e a honra aqui de ouvir a Adriana na sequência. Acho que nós podemos nos retirar, né, Pedro? E vamos deixar aqui o palco a quem pertence, para que ela possa recitar a poesia portuguesa selecionada, e eu vou passar para a plateia com vocês para desfrutar desse momento. Tá bem? Então, eu peço que vocês que fiquem por aí para esse momento especial. Muito obrigado a vocês. Você não quer mais ler, não quer ler mais um? Leia mais um. Não escolhi nenhum mais. Não? Tinha estes dois obrigatórios. Obrigado.